Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e continuamos a falar da UEFA Champions League. A gente teve o jogo do Aston Villa contra o Paris Saint-Germain, que nos entregou futebol de altíssima qualidade e muito entretenimento, e um drama inesperado para a torcida do PSG, até porque o PSG viu o seu time ganhar na ida por 3-1, tinha 2-0 nesse jogo, ou seja, um placar agregado de 5-1, e quase levou um empate, né? Eu acho que se eles levam um empate, eu não conseguia ver uma maneira do PSG vencer esse jogo na prorrogação, e teve próximo disso o Donnarumma virando um herói gigante para esse jogo. Às vezes muito criticado, né, o Gianluigi Donnarumma, pode ser que não é o melhor goleiro do mundo, né? Mas é um cara talentosíssimo, é muito acima da média, é um goleiro extraordinário. Isso acho que, se você não pensa desse jeito, né, tipo assim, eu não entendo o ponto de vista, sério. Tudo bem, eu não sou dono da verdade, você não tem que acreditar que eu falo aqui é a verdade absoluta, eu nem penso que as pessoas têm que olhar para isso, cada um define sua própria opinião, mas eu acho o Donnarumma um goleiro de primeira prateleira. Pode ter lá os seus momentinhos de apagão, né? Mas o que ele fez hoje foi realmente fantástico. E, ao meu ver, né, tipo, é um jogo que mostra um Aston Villa, assim, que colhe os frutos de ser ambicioso, né? É um time que tem uma diretoria de futebol que merece muitos aplausos, né? Porque fez um time muito competitivo, né? A gente olha para a montagem do Aston Villa nos últimos anos, é sempre muito bem feita, mas durante muito tempo sofreu por não ter bons técnicos, né? E não é fácil, entende? Eu entendo que a tarefa de um time de médio escalão, na maior parte do tempo, é tentar desenterrar um grande técnico aí no meio do nada, entende? O Yarola foi o grande acerto, por exemplo, do Bournemouth, né? Mas o Aston Villa, ele foi atrás ali de nomes que eram muito tópicos, né? Dan Smith, que era bom de montagem de elenco, mas um técnico é muito fraco, né? Aí você tem o Gerrard, né? Que foi um fracasso na Premier League. Isso eu nem posso julgar, porque ele estava indo muito bem no Rangers, mas na Premier League foi um grande fracasso o trabalho do Steven Gerrard. E aí o que acontece, né? Quando o Gerrard é demitido, os caras conseguem algo que ninguém imaginava. Eles tiraram o Unai Emery do Villarreal logo após ele ganhar uma Europa League com o time espanhol, né? E ninguém estava imaginando, poxa, o cara... Na verdade, foi uma temporada seguinte, ele ainda foi, acho que, as semifinais da Champions com o Villarreal, algo assim, no que é fantástico também. Mas fato é que o Unai Emery é um técnico que você contrata porque quer mais do que apenas uma mediocridade, né? Porque o Aston Villa estava na mediocridade até para baixo, se bobear, né? Acho que até bem mais para baixo, né? Que eu vejo o Unai Emery como um técnico muito subestimado. As pessoas, obviamente, vão lembrar do 6-1, né? Porque ele era técnico do PSG na época. E assim, a gente até esquece quanto que o PSG chegou a jogar bem na mão dele, os trabalhos que ele chegou a fazer. O trabalho dele no Arsenal, né? A paciência que tiveram com o Arteta, nunca tiveram com ele. O cara foi finalista da Europa League, né? Tipo, não é como se o cara não tivesse feito nada no Arsenal na primeira temporada. Inclusive a dupla Aubameyang e Lacazette jogou muito bem sob o comando dele. Agora, ele ficou pouco tempo lá, teve que se reencontrar como técnico no Villarreal, levou o modesto Villarreal um título de Europa League. O modesto Villarreal, é óbvio, que teve seus momentos de glória, outro dos times mais carismáticos da Europa, o Submarino Amarelo, mas assim... O cara consegue aquele título gigante, ele que já ganhou a Europa League um monte de vezes, né? 3 vezes no Sevilha, acho que tem 4 Europa Leagues o Unai Emery, né? E aí o que acontece? Vai o Unai Emery no Aston Villa, o cara tira o time da parte de baixo da tabela e coloca para disputar vagas nas competições continentais. Para mim, a única decepção do trabalho dele no Aston Villa é que ele não ganhou a Conference League. Esse, para mim, é um único ponto negativo, porque... O cara colocou o time no top 4, gente. Ele superou 3 times Big Six para estar no top 4 da Premier League. Esse primeiro turno do Aston Villa estava deixando a desejar, né? E aí o que acontece, né? A gente teve a situação em que o time traz o Rashford, traz alguns reforços e salta de patamar. É impressionante isso. Então... Eu realmente fico admirado assim, com o trabalho que faz o Unai Emery, porque ele aproveita o talento dos jogadores e ele foi muito além das minhas expectativas, né? E o cara leva o Aston Villa às quartas de final da Champions League, gente. Isso não é pouca coisa. Esse time não ia para a Champions League há muito tempo. O Aston Villa que já foi até campeão lá nos tempos longínquos do futebol, onde até o modesto Nottingham Forest conseguia 2 Champions Leagues em sequência, né? Mas é outros tempos. Agora, o Aston Villa volta a ter mais protagonismo. Quartas de final de Champions dá um dinheiro muito legal para eles conseguirem trabalhar.
E o Unai Emery é um técnico que eu acho que pode dar à equipe um pouquinho mais de ambição, um pouquinho mais de visão para frente, né? Então assim, o Aston Villa colhe os frutos de ser um time com ambição, com protagonismo. Mas a gente não pode só falar do Aston Villa aqui. Temos que falar do classificado, o PSG. Correu mais riscos que o necessário, mas eu gostei mais da postura do PSG do que a do Barcelona. Porque o Barcelona não se propôs a nada, não quis atacar, não quis defender e deu sorte de não ter levado uns 4, 5 gols hoje. Agora, o PSG foi pra cima. Eu me impressionei. Eu achei que o PSG ia ser um pouquinho mais posse defensiva, mas que nada. E eu tenho que falar, a melhor dupla de laterais do futebol mundial é a do PSG. O PSG tem hoje ali o Hakimi, eles têm o Nuno Mendes, eles são espetaculares, são realmente assim, jogadores fora de série. Então, eu tenho que parabenizar o PSG por isso, né? Tipo assim, eles montaram um time muito legal, a defesa é boa, o meio-campo é fantástico, jovem, dinâmico, extremamente talentoso, o João Neves, o Vitinha, o Zayn Emery, e esse trio de ataque que Kvaratskhelia, Dembélé e Barcola, que também tem o Désiré Doué, é um dos ataques mais móveis e impressionantes que o futebol mundial produziu recentemente, e por incrível que pareça, né? Traz ao time mais dinâmica, traz ao time mais efetividade, do que trouxeram Messi, Neymar e Mbappé. Nem tudo na vida é igual FIFA. Na vida real, o encaixe dos jogadores, a ideia do técnico tem que encaixar mais, e a gente vê que com esses jogadores a gente teve um encaixe melhor. E o Luiz Henrique, mais uma semifinal de Champions, mas desta vez vamos ver se o time vai além, né? Ano passado o PSG chegou às semifinais, mas não me convenceu. O time passou do Barcelona, do Xavi, só que contou com o Ronald Araújo ajudando. Aí foi para a semifinal e perdeu, se não me engano, para o Borussia Dortmund, né, do Edin Terzic. Eu, pessoalmente, achei aquilo uma enorme decepção, enorme, né? Vamos ver se agora vai ser diferente, né? Se o PSG consegue se impor, vai enfrentar, se não me falha a memória, o vencedor de Real Madrid e Arsenal. Então, curioso para ver o que vai acontecer, mas o trabalho do Luiz Henrique é muito bom e mostra assim, o PSG que foi tão subestimado, todo mundo ficou falando, nossa, vai apanhar na fase de grupos, o grupo D, eles estão com um chaveamento muito difícil, de fato foi, né? Mas eles conseguiram dar a volta por cima. Mas ali encaixaram um time muito bom, mas o time, eu já tinha falado lá no início da temporada, assim, o time é bom, gente, não vão subestimar tanto não, que o time é bom, ele pode ser competitivo, mas tudo depende do encaixe tático. O time, eu acho que está muito acima do que eu imaginava que seria, evidentemente, ninguém imaginava isso tudo, mas vamos ver, estou bem curioso para ver aonde isso vai levar. De qualquer maneira, eu vejo aí um PSG que tem condições sim de ganhar a Champions League. Eu levo menos em conta essa questão de áurea dos times, eu tento mais apostar no que eu vejo dentro de campo, porque assim, áurea, troféus, óbvio, isso importa, mas não acho que seja maior influência dentro de campo e dentro de um jogo e dentro da equação que leva um time à vitória ou à derrota. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.